Mateus capítulo 7, versículo 1. 1 e o 2 diz assim: não julguem para não serem... Precisa de explicação? Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os... Quem que é o outro, meus irmãos? Os outros, qualquer. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Pronto. Romanos capítulo 14, 3. Põe lá, a gente vai acompanhar pela tela, não vou nem abrir a Bíblia. Romanos 14, o 3 e a parte A do 4. Olha lá, quem sente a vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. A parte A. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Pronto. Meu irmão, quem aqui que já julgou alguém? Sim ou não? Sim, não menta, hein? Mentira é na segunda semana só. Não pode mentir, hein? William Shakespeare diz sempre assim, ó: não julgueis, porque todos somos pecadores. Aquele que aponta o dedo tem que entender que tem outros voltados para você, não é verdade? Todas as vezes que nós apontamos um dedo, tem 3 virados para nós, dizendo que nós também somos da mesma forma. Qual de nós, meus irmãos, que nunca julgamos alguém? Qual de nós que nunca usamos de julgamento errado contra uma pessoa? Essa palavra hoje vem para nós, meus irmãos, para nós entendermos que nós precisamos ter uma mudança de comportamento, amém? Quantas vezes você vê alguém falando do outro e comenta com o outro, mas nós não sabemos o problema que a pessoa vive. Às vezes nós criticamos, nós julgamos, aquela pessoa não dá o melhor, ou não faz isso. Às vezes a pessoa está passando um problema muito maior que você, e nós não conseguimos. Por quê? Porque a nossa conduta normalmente, quando nós julgamos alguém, por quê? Porque nós vemos o outro julgar, não é verdade, meu irmão? Tivemos até recentemente na Olimpíadas, né? Falei, foi até motivo de graça. Teve a dúvida lá, né? A boxeadora é ou não é mulher ou homem, né? Quem que julgou aqui, meus irmãos, né? Até hoje nós não sabemos, na verdade, né? Tem o XX, XY, não sei. Aí nós compartilhamos, eu e a Paulinha, né? Um vídeo, falou assim, não, como uma mulher dessa dá um murro tão forte na outra? Não pode ser mulher, é homem, é certeza. Aí alguém falou assim para mim assim, pastor, você está ficando louco? Não, foi comprovado, você postou uma fake news ali. Eu falei, sério? Ah, meu Deus do céu. Eu falei, já foi, já pequei, né? Mas apesar que eu estou na dúvida, ontem eu fui ver lá. Às vezes nós fazemos uma brincadeira, mas normalmente nós julgamos para prejudicar. O julgamento é algo que Jesus vem trazer a instrução. Jesus, meus irmãos, ele traz a instrução para nós, e ele nos ensina. A Bíblia fala que ele estava falando do Sermão do Monte. Quando ele chega no capítulo 7, antes, né, ele está falando lá no 5, no 6, ele está falando do Sermão do Monte, ele está trazendo várias bem-aventuranças, ele está trazendo, explicando para as pessoas como que era o comportamento delas, e todos os comportamentos que Jesus estava ensinando ali no Sermão do Monte, era um comportamento não para as pessoas nessa terra. Ele estava falando, olha, vocês não devem olhar com olhares, com julgamento, com propostas para essa terra. O que eu estou querendo trazer para vocês é algo que essa terra não vai gerar. Ele está falando, é algo que é sobrenatural, é algo que é dos céus, é o que Jesus estava falando. Ele estava trazendo algo claro, todo momento. Ele estava ensinando o que para o povo? O povo, entenda uma coisa, nessa vida, preste atenção, meus irmãos, todos nós vamos passar de uma forma muito rápida, amém? Todos nós vamos passar, não tem ninguém, meu irmão, que vai ficar em muitos anos, não. Todos nós vamos ter uma passagem muito rápida para essa terra. O que Jesus estava falando naquele sermão era, olhem para Deus, olhem, meus irmãos, não fiquem preocupados com essa terra. Nós ficamos muito presos a pessoas, nós ficamos muito presos a esse tempo, nós ficamos muito presos em julgar atitudes de pessoas, quando ele está falando, não, ele está nos ensinando que em breve, você vai sair dessa vida terrena, e você vai para a vida eterna com ele. Mas para isso, ele está dizendo, ele explica, todos vão passar por um juízo.
O juízo, meu irmão, vai considerar a maneira como nós vivemos na terra e como nós buscamos servir ou não a Deus. Quais foram as nossas atitudes? O juízo vai ser para julgar isso. Como é que você está sendo marcado, meus irmãos? Como que será o seu registro eterno? Você que está aqui hoje, nessa manhã. Como será o seu registro eterno? Será que no dia do juízo você vai poder ver lá e falar: Senhor, escorreguei um pouquinho, não tem problema, mas eu fui aprovado? Ou não, Deus vai falar: aquele que julgou, aquele que massacrou. Não, meus irmãos, nós precisamos olhar para o próximo e não buscar somente os defeitos das pessoas. Buscar os defeitos das pessoas é um péssimo hábito. Olhar somente para os defeitos é um péssimo hábito que nós temos. Não olhe o que a pessoa tem de pior, e sim olhe para aquilo que ela tem de melhor. É mudar o foco, é mudar a forma de pensar. Quando Jesus estava trazendo essa palavra, meus irmãos, olha o que ele diz, Mateus 7:1 que nós lemos: não julguem os outros. Por quê? Ele está falando: você pode até fazer isso daí, mas da maneira que você julgar, na proporção que sua língua falar, da forma que você agir, os outros também usarão da mesma forma com você. Cuidado, que às vezes você pode estar falando: eu estou sendo injustiçado, pastor. As pessoas olham para mim diferente, as pessoas falam de mim. Pode ser que você já falou dos outros lá atrás. Meu irmão, isso é a pura realidade. Esses dias eu estava falando com a Paulinha, uma certa situação que nós vivemos. E aí não sei o que nós passamos, e houve um julgamento. E eu falei para ela: nós só estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Porque com a medida que nós medimos os outros, com a proporção que nós julgamos, nós também seremos julgados. Por isso que eu falei que essa palavra hoje é de mudança de comportamento, amém, meus irmãos? Porque é daqui para frente que eu quero a mudança, é daqui para frente. Como que eu vou julgar? Como que eu vou analisar? Como que eu vou ver? Seja dentro de casa, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na internet. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, nós precisamos mudar a atitude. Jesus estava dizendo, meus irmãos, naquela época era um povoado menor, as vilas, os vilarejos eram menores, e todo mundo se conhecia, não tinha internet, não tinha TV a cabo para a pessoa ficar dentro de casa, não tinha, meu irmão, muita coisa para fazer, não. Eles tinham que viver em comunhão, em comunidade. Um fazia o pão, outro cuidava, outro plantava, outro colhia. Meus irmãos, eles viviam em comunidade, então todo mundo sabia da vida de todo mundo. E Jesus vem para eles e fala: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Coloca lá, por favor, Lucas 6, 37 e 38, diz também algo semelhante. Vamos acompanhar lá na tela: não julguem e não serão julgados. Lucas também está refletindo aquilo que Mateus falou. Ele diz: não condenem e não serão o quê? Perdoem e serão o quê? Pronto. 3 pontos aqui, chave na mensagem de hoje. Se julgo, serei julgado. Se você julgar, você também vai ser julgado. Se você condenar alguém, você também será condenado. Ai, começou a doer já, né? Dá um frio na espinha, não começou? Se perdoo, sou perdoado. Toda ação gera uma reação. Se eu julgar, você está dando liberdade para os outros julgarem você. Preste atenção. Se você quer julgar, amém, você tem esse direito. Não está dizendo aqui que é terminantemente, Jesus falou, é terminantemente proibido, é um pecado da lei de Deus. Eu vou colocar lá na lei dos mandamentos do Senhor: se você julgar, você vai para o inferno. Deus não está falando isso aí, Jesus não está falando. Ele só está falando que se você julgar, fique esperto, porque vão te julgar também, da mesma proporção. Se você condenar alguém, essa pessoa não presta, essa pessoa vai, nós fazemos, porque nós somos seres humanos, meus irmãos. Eu, quantas vezes já julguei várias pessoas, várias atitudes, sem saber, ou sem pesquisar, ou sem entender, sem orar pela pessoa, nós vamos logo julgando. A Bíblia fala que se você julgar, você também será julgado.
Se você condenar, você será condenado. Mas, olha que tremendo, que termina o 38. Se você perdoar, você será perdoado. Aleluia. Hoje, o que tem que estar no nosso coração é o perdão, meus irmãos. Nós vamos participar da Santa Ceia. Jesus nos perdoou, Ele não precisava, mas Ele decidiu nos perdoar. A Bíblia fala que Ele leva sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. O pecado, meus irmãos, que estava sobre nós, Ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Pelo sacrifício dEle, pelo perdão dEle, nós fomos perdoados. Nessa manhã, às vezes o Senhor está querendo falar com você, ou com você que está assistindo. Nessa manhã, Deus às vezes está querendo falar: olha, mude sua atitude, comece a perdoar hoje. É tão sério o perdão, meus irmãos, que na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9, começa, Jesus ensina: então orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Calma, Aline, segura. Até aí está lindo. Passa o próximo versículo. Seu Pai Celestial os perdoará, se, condicional, perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Tem 15? Tem. Ai, até dói. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Olha a seriedade, não sou eu que estou falando, meus irmãos. Não é um livro de um grande teólogo, não é um pai da fé, não. O próprio Jesus está nos ensinando isso, amém, meus irmãos? Se julgo, serei julgado, se condeno, serei condenado, mas se perdoar, serei perdoado. Exerça hoje o perdão. Pastor, tá, tudo bem. Mas e aqueles casos que a pessoa pisa na bola, que a pessoa escorrega? Eu tenho que julgar, eu sou obrigado a julgar, porque senão vira festa, é verdade. Tem situações que nós devemos julgar, sim. Ninguém está dizendo que nós vamos aprovar o que é errado, o que é pecado, o que é engano, e vamos tudo aceitando, está perdoado, viu meu lindo, faz isso de novo. Não, a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 16, versículo 18, diz que Deus lá na lei, Ele estabelece, Ele fala: olha, chama os anciãos, olha, para julgar, chama os oficiais de cada uma das suas tribos, das cidades, e institua eles para julgar o povo com justiça. Deus instituiu homens e mulheres para julgar, falou. Nós temos esse dever também de julgar, porém, ele diz o seguinte: quando você for julgar, aí ele traz alguns adjetivos de quem vai fazer esse papel. Ele está falando, você tem que ter o temor de Deus. Meu irmão, para quem vai julgar é como assumir um papel de Deus, tem que tomar um cuidado. Para quem julga alguém tem que ter temor de Deus, para quem julga alguém tem que ter sabedoria. Para você fazer um julgamento, você tem que ter um conhecimento preciso dos fatos. Toda comunidade, meu irmão, todo lugar, toda empresa, toda família tem os problemas, não tem? Não tem os irmãos que brigam toda hora? O que o pai faz com o irmão quando fala: pai, o meu irmão brigou comigo, o que você faz? Você já dá logo um cacete nele, não é assim? Não, você bate e depois você pergunta normalmente, né? Não vou mais falar com você, peraí, pum, né? Vem o outro também, pum, não. Você fala: calma, mas você está sendo injusto, pai. Mãe, você está sendo injusto. Você não sabe o que ele fez. Calma, calma. Vamos entender os fatos primeiro. Aí não faz aquele monstro, o filho não faz aquele monstro, porque o teu outro filho é um monstro. Você fica com raiva, porque é teu filho também. E aí quando chega o outro filho, você fala: filho, vamos entender o que aconteceu. Ah, peraí, não é bem por aí. Ele está falando isso, mas ele pisou primeiro no meu pé. Primeiro, não, então, verdade. Então você começa a entender os fatos, meus irmãos. E aí você vai advertir, você vai julgar naquele momento. Na igreja às vezes a gente tem alguns probleminhas.
Antes de nós falar qualquer coisa, calma, vamos conhecer os fatos que está acontecendo. Para a gente, na hora que fala, me dá raiva, vamos ficar com raiva, todo mundo com raiva. Calma, vamos conhecer os fatos. Nunca julgue sem saber o que está acontecendo de verdade. Conheça os fatos. Você tem que ser imparcial para falar de alguém, para julgar, para fazer alguma acusação. Tenha conhecimento da lei, meus irmãos, da lei dos homens, se for o caso, e da lei de Deus. E por último, tem isenção de sentimentos. Nunca julgue alguém porque está com raiva naquela hora, porque eu vou falar no calor da emoção. Não, deixa abaixar a poeira, não vamos falar nada agora, vamos entender primeiro, e aí sim nós vamos trazer um julgamento. Pode ser que, se passar por todas essas qualificações, o teu julgamento vai ser muito bem. Amém, meus irmãos? O pastor falou muito rápido, não tem problema, depois eu vou disponibilizar esse material, tá bom? Se você estiver emocionalmente envolvido em qualquer problema, não julgue ninguém. Normalmente você vai fazer um julgamento errado, meu irmão. Deixa passar fúria. Toma água, quando se fala o ditado, né? Quer falar alguma coisa? Coloca água para dentro. Bebe um copo de água, bebe 2. Deixa passar fúria, deixa dormir. Depois, no outro dia, você vai pensar melhor. Quando normalmente você julga o próximo? Quando normalmente nós julgamos alguém? Rapidamente vou falar. Sabe quando nós normalmente julgamos alguém, meus irmãos? Quando você quer esconder o seu próprio erro. A pessoa não aceita que ela está errada, e ela julga as pessoas com um olhar errado. Quando você faz isso, é mais ou menos você está olhando para um espelho e está julgando você mesmo. Você está jogando julgamento para quem está na frente do seu espelho. Normalmente você não aceita os seus erros e você começa a acusar o outro. Você já viu isso aí alguma vez, meu irmão? A pessoa que não aceita os erros e começa a falar, mas você isso, mas você aquilo, você isso, desencadeia um monte de coisa. Por quê? Porque ela não assume os seus erros. Precisa assumir mais os erros. Já estou vendo gente se entregando, é engraçado demais. 2, olha quando a gente começa a julgar. Normalmente nós julgamos alguém, sabe quando, pastor? Quando você está prosperando. Quando alguém está prosperando mais que você. Aí o que a pessoa já fala? Está fazendo coisa errada. Não é? Caia no pecado da inveja. O ciúme é uma desgraça, meu irmão. Você está lutando, meu irmão. Você está lutando. Às vezes para comprar um bem, para fazer qualquer coisa que seja, a pessoa chega na tua frente. Você já começa a julgar já. Não está certo. Ele é pior que eu. Ele nem é crente. Não viu isso aí? Ele nem na igreja vem. É um julgamento, a gente começa. Por quê? Porque a pessoa está prosperando, corre atrás, meu irmão. Comece a orar, fala, Senhor, se ele conseguiu, eu também, em nome de Jesus, vou conseguir. Por que se ele serve o Deus que eu sirvo? E se não serve, pior ainda, eu vou lutar, eu vou conseguir. Mas não comece a julgar, meu irmão. Esse é o 2. 3, quando que nós normalmente julgamos alguém? Quando você não está bem, meus irmãos. A pessoa quando não está bem é um problema. Procuramos achar culpados e caímos no pecado da autocomiseração. É o tal da síndrome de Caim. Já viu falar da síndrome de Caim, meu irmão? Já ouviram falar? Não estou bem, mato alguém. Se eu não estou bem, eu vou matar essa pessoa emocionalmente. Se eu não estou bem, ela também não vai ficar bem, porque ela não pode ficar melhor que eu. Eu vou julgar. Misericórdia, né, meu irmão? Dá um monte aqui. Quantas vezes nós já fizemos isso? Várias vezes. Se eu não estou bem, eu quero que o outro também não esteja. Por quê? Eu não posso ver a alegria do outro. 4, quando você está desocupado, começa a julgar alguém. Fica desocupado, meu irmão, sem ter muita coisa para fazer. O que você vai fazer? Começa a achar defeito nos outros. Você começa a ir para onde? Para a internet, não vai para a internet? No Instagram, que só posta coisas boas, não é verdade? Você começa já a falar errado daquele irmão, daquela irmã, já começa a achar o problema, já começa a ver a cor do cabelo, já começa a falar que tá feio isso que ela está fazendo, que ele está fazendo, a viagem não sei, entendeu? Já começa a achar o julgamento. Quando você está muito desocupado, meus irmãos, Davi estava desocupado, ele pecou. Quando você estiver desocupado, arranja alguma coisa para fazer, meu irmão. Está passando muito tempo desocupado, arranja alguma coisa, porque senão você vai cair na tentação do julgamento das pessoas.
Vai começar a achar os problemas nas pessoas, então cuidado com isso. 5, meus irmãos, estamos encerrando. Quando você começa a julgar, sabe quando? Quando você revela imaturidade. Eita, esse pegou, hein? Esse pegou, porque só tem adulto aqui, como não falar maturidade para quem é adulto? Esse seria lá para as crianças, não é verdade? Não. A pessoa não aceita perder, não aceita que precisa mudar, mas prefere julgar o outro. Exemplo, casamento, né? Coloquei aqui. Não, se você não mudar primeiro, eu não vou mudar. Se você não fizer isso, não, pessoas imaturas, meus irmãos. O reino de Deus são para pessoas adultas, que cresceram emocionalmente, espiritualmente, pessoas que querem viver algo diferente, algo novo. Não pessoas totalmente imaturas, não. Nós precisamos ser aqueles, meus irmãos, que dentro da maturidade, eu preciso entender, eu preciso mudar. O mais difícil de todos é isso, é eu entender que eu preciso mudar. Normalmente nós achamos os erros dos outros, não é verdade? Mas dificilmente nós entendemos que nós precisamos mudar. A maturidade faz isso com você, faz isso comigo. Nós entendemos e decidimos, eu preciso mudar. E a mudança, meu irmão, tem que ser de dentro para fora. Lembra que eu falei? Mudança de comportamento, amém, meus irmãos? A Bíblia fala, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que mais vive em mim, mas agora Cristo tomou o controle da minha vida, amém? Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim, aleluia. A gente tem que chegar nesse ponto, de dizer, já não sou mais eu, agora não tem mais valor a minha vida, mas Cristo que vive em mim. 6, meus irmãos, o penúltimo, quando que nós normalmente julgamos as pessoas? Quando você revela insegurança. Quando a pessoa revela inseguro, meu irmão, ela logo vai julgando. Explica, pastor. Casamento, família, qualquer lugar. Marido não chegou no horário, está com problema. Não atendeu o celular, ai, morreu. Não é aquilo? Não é que a pessoa pensa, né? Nossa, já liguei 3 vezes, só acabou a bateria, meu irmão, né? Já estou morto, está julgando. A pessoa, meus irmãos, ela olha no trabalho, no outro, costuma julgar. Às vezes a pessoa está passando um problema sério, começa a julgar. Porque isso aí é insegurança da pessoa e não daquele que está sendo julgado. Seja seguro em Cristo, meu irmão. Tem uma nova vida, tem uma vida transformada no Senhor, tem uma vida de Deus, aleluia. Entrega tudo nas mãos do Senhor, amém? Você fica, aquela pessoa está fazendo algo errado comigo. Tenho certeza, aquela pessoa, alguma coisa está errada, não estou sentindo paz. Começa a achar todo mundo com problema, começa a jogar todo mundo, sai metralhando todo mundo, aquele não, aquele com problema, aquele com problema, aquele com problema. Não, meu irmão. Às vezes o problema está em você, que você tem insegurança. O Deus que está na sua vida é muito maior do que o diabo, amém, meu irmão? Se você não confiar em Deus, você vai confiar em quem? Se você não descansar no Senhor, você vai descansar em quem? Se não for o Senhor que esteve ao meu lado, ora diga Israel, os inimigos teriam me consumido. Salmo 127, o Senhor, meu irmão, se não é o Senhor que guarda a nossa casa, em vão vigia aqueles que guardam. Se não for o Senhor, meu irmão, que esteve ao nosso lado todo o tempo, meu irmão, nada neste mundo pode ser maior. Então não julgue, não atire pedra, não faça o pré-julgamento, não, fala, eu confio no Senhor. Um dia nós dando curso de casados, a pessoa falou assim para mim, para Paulinha, ai, mas eu não consigo viver em paz. Tenho a sensação que meu marido está me traindo. Eu falei, e daí? Você vai fazer o quê? Você vai mudar o quê? Ora, minha irmã, ora a Deus. Que se acontecer isso, glória a Deus. Como, pastor? Glória a Deus? Eu falei, glória a Deus. Você orou a Deus, o Senhor revelou, e você ora ao Senhor, porque pode ser que não seja mais para você ficar com Ele. Agora, você ficar vivendo em insegurança todo o tempo, misericórdia. Você ficar vivendo em julgamento todo o tempo, misericórdia. Eu não estou aqui ratificando, viu, irmão? A atitude não. Eu estou dizendo que a pessoa tem que ser segura em si, porque ela tem um Deus que ela serve, que é maior na vida dela.
Porque quem está errado continua errado. E o pecado vem para destruir, para matar, roubar e destruir. E nós precisamos vigiar, né, meus irmãos? Último lugar aqui. Quando normalmente nós julgamos. Quando você é mal resolvido emocionalmente. Eita. Pessoa, meu irmão, que é mal resolvida emocionalmente é dodói. Ou, mais comum hoje, mimizenta. Né? Não pode falar nada. Não pode, ela julga tudo, está acusando todo mundo, está reclamando de tudo, está falando tudo com todo. Não, meu irmão. Não falou comigo, já estou achando que ela está com problema comigo. Meu irmão, só não viu. Não sei o quê. Não falou para mim a paz, não olhou torto. Julga em tudo, meu irmão. Tem gente que joga no grupo do WhatsApp, tem gente que joga na internet, tem gente que joga conversinhas, vai julgando todo mundo. Para com isso, meu irmão. Chega em Cristo, se você é mal resolvido emocionalmente, chega em Cristo e pede libertação para o Senhor. Conversa, pede para o pastor, nós vamos conversar com vocês. Faz lá uma terapia, mas você tem que ser curado emocionalmente. Porque não são as pessoas o problema, é você que precisa da transformação do Espírito Santo de Deus, amém, meu irmão? A pessoa tem que tomar um cuidado. Esses dias eu estava com uma pessoa, falou assim, no dia do aniversário, um monte de gente mandou mensagem, falou, ninguém mandou mensagem para mim. Falei, para de ser doente, gente. Nós estávamos dando meio parabéns, né? E a pessoa falou assim, mas ninguém manda mensagem para mim. Eu falei, daí? Se não mandar para mim, tudo bem, eu fiz aniversário, qual o problema? Por causa disso eu vou morrer, eu vou ficar mais novo, mais velho. Não fiquei, não, meu irmão, sabe o que é isso? Nós precisamos ser emocionalmente sadios. Não dependa do carinho, do amor de outros, Deus já te amou, meu irmão. Não dependa dos outros para você ser feliz, não. Você não entra num casamento para ser feliz, você entra para fazer o outro feliz, mas independente de qualquer coisa, Cristo já me amou. Se eu estou numa sociedade, qualquer lugar, eu não estou preocupado, porque Cristo me amou, e isso já basta na minha vida. Eu não preciso me afirmar, eu não preciso fazer, não, Deus já fez por mim, isso basta, é suficiente. Não julgue os outros quando você está emocionalmente abalado, mal resolvido. Amém, meus irmãos? Jesus diz, para concluir, todos nós seremos julgados. Hoje nós vamos começar esse propósito e nós vamos dar uma virada de chave. Quando nós tivermos vontade de julgar, não, vou passar naquele filtro, lembra do filtro? Se der certo, aí você chama a pessoa, faz. Se não, engole, fecha a boca, vai ser melhor. Vamos pecar menos, vamos ser julgados menos, vamos ser menos condenados nesse mundo, vamos perdoar mais para receber o perdão de Cristo, amém, meus irmãos? É o que nós precisamos fazer hoje, precisamos dessa consciência diariamente. Por isso, quando você nesses 21 dias, por que 21 dias? Porque a psicologia diz que quando você faz algo que você muda uma rotina durante 21 dias, normalmente você muda esse hábito. Então quando você orar 21 dias, você vai falar, Senhor, que hoje eu aprenda a julgar menos, a mentir menos, a murmurar menos, que eu aprenda a parar de reclamar, que eu aprenda hoje a glorificar o Senhor, que eu aprenda hoje a viver o melhor do Senhor nessa terra. É isso que você vai fazer. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Sabe qual que é o maior problema nosso? Sabe qual que é o maior problema, para encerrar? É que nós somos muito mais exigentes com os outros do que conosco mesmo. Nós somos muito mais exigentes com os outros. Seja mais exigente com você mesmo. Você não é a última bolacha do pacote? Ou como nós gostamos de falar nos cursos, você não é o gostosudo, a gostosuda? Olhe para você, reflita, pare, pense. Lucas capítulo 6, 41. Põe lá para mim, Aline. Esse último versículo vai encerrar. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Uau!
Pode dar glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Essa doeu, hein? Ai, bateu com força. Ai. Vamos sair daqui hoje mancando hoje, tá, igreja? Hein? Por que você se preocupa com o cisco do olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Ai. A palavra de hoje é arrependimento. Tenha o hábito de se arrepender hoje. Fala para mim, meu irmão, para mim. Esses 21 dias vai ser de sacrifício para mim também. Na posição que eu tenho de pastor, é difícil, meu irmão, a gente quer julgar toda hora. Para mim, principalmente, nós precisamos ter um arrependimento hoje, para que haja uma mudança radical em nosso comportamento, e nós vamos escolher o melhor, amém, meus irmãos? A chave hoje é arrependimento. Se arrependa hoje em nome de Jesus. Tem a frase final, Lu? Tem a frase final? Conseguiu fazer? Está lá? Olha a frase final. Isso para encerrar a palavra. Falar dos outros não faz de você um santo, apenas mais um. Vamos repetir todo mundo no 3? 1, 2, 3. Falar dos outros não faz de você um santo, apenas mais um fofoqueiro. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Deus, Ele é fiel.